Olá, amigos! Mais uma vez um programa para você nos acompanhar, programa Rola Bola. E dessa vez a gente vai alterar um pouquinho. De vez em quando a gente vem com outros esportes. Já fomos no softball, já fomos no handebol e dessa vez vamos falar de basquetebol de Uraí. Basquetebol de Uraí que tem um passado maravilhoso. Ao meu lado, Gilberto Montenegro. Gilberto Cassiano. Mas ninguém conhecia ele assim quando era menino aqui na minha época, não. Era Gil Beleza, um menino que vinha da escola, mas era diferente da gente. Não gostava muito do futebol, não. Desde pequenininho já tinha uma preferência pelo basquetebol. Mas quem vai contar isso é ele. Gilberto, é um prazer te receber e fala pra gente, porque desde menino você sempre teve uma preferência para o basquete. Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, e eu que fico satisfeito, né, em vir mais uma vez à terra natal da gente, que é Uraí, onde nós vivemos até 22 anos, depois fomos embora para outra terra, mas eu gosto muito dessa terra e através, como você colocou, do basquetebol, eu me formei em Educação Física em 1988, a minha esposa em 1986, nós tínhamos aqui grandes pessoas que fomentavam o basquetebol uraiense a nível municipal, a nível intermunicipal e a nível estadual. Nós tivemos o professor Ari, né, de Vasconcelos, nós tivemos o professor Júlio Dantas, né, e também o professor Reinaldo Simões, que foi quem introduziu o basquete, né, quem nos ajudou a despertar, né, o gosto pelo basquetebol. Já que você falou nessas pessoas recordadas, vamos falar um pouquinho também da família do Gil, que na ocasião nós tínhamos o seu avô, quando a gente ainda era criança, seu Joaquim Cassiano, que era um grande criador de porco. Não era essas granjas hoje não, era porco caipira de verdade, que deixou sua história na marca da cidade, como depois o famoso lanche do papai, o Tião Cassiano. A gente gosta também de lembrar da família, o Gil, isso é importante, né? Na década de 50, né, meu avô veio de carroção de Bandeirantes para cá, era mineiro, né, de Minas Gerais, de Varginha, né, e veio, era o bar da ferroviária lá embaixo, vendia pão com mortandela, né, o pessoal passava o trem misto lá na época, e todo aquele dinheiro, os contos, réis, né, jogava em cima de um balaio lá, e depois fazia aquela catação daqueles contos, né, de lá viemos para outros lugares, outra localização aqui em Uraí, até que o Tião Cassiano, o Tião Refulego, que lançou o famoso misto quente, e a grande bisteca e a maionese da Dona Helena, né, onde todo mundo comia, era uma coisa assim extraordinária, que até hoje eu não encontrei mais lanche nem bisteca com maionese. Ou seja, são histórias que ficam marcadas numa cidade e essa família Cassiano deixou a sua história. Mas voltando de novo para o Gil que era um menino, desde cedo jogando basquete por aí, não gostava de outro esporte não. Ô Gil, você lembra como que você começou, como que era o ginásio de esportes, já estava saindo, foi no clube, como começou o seu basquete? Não, começou no ginásio, o professor Ari era professor, né, e a gente começava a treinar, o Carlos Barrichello também na ocasião, então na educação física, né, fomos treinando até que fomos para treinar a nível municipal, depois a nível intermunicipal e fomos até conhecer o professor Reinaldo, né, onde a gente começou realmente a treinar. A partir dos 9 anos de idade eu comecei a treinar basquetebol com o professor. Né, mas você já havia falar daquele time feminino de 72 de Uraí, que era comandado pelo professor Ari, inclusive foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná, eu relembro que era um menino, chegando de Toyota para ser recepcionado na cidade. Você lembra um pouquinho dessa história, Gil, apesar que era menino também ainda? Sim, o professor, recordações, né? O professor Ari foi técnico de basquete, onde tinha a Marisa, tinha a Pantera, a Arlete, também era professor de educação física, o Arli também, aquela turma toda. Mas nós fomos campeão em 72 dos Jogos Abertos de basquetebol, dos Jogos Abertos do Paranaense, né? O professor Ari tem grande apreço, né? Ele deixou um grande
grande presença no basquetebol, ele sempre fomentou, né? E depois, já nos anos 86, o senhor ali não parou, mas quem assumiu de vez, junto com o auxílio da Tereza Hiromoto, do próprio Renato, foi o Júlio Dantas e a equipe da Rio de Uraí, de 86. Você estava começando aqui essa ocasião. Você lembra um pouquinho desse basquete feminino maravilhoso? Com certeza, a gente tinha uma equipe muito boa. Inclusive, em 86 eu comecei a faculdade de Educação Física, né? Já estava terminando meus jogos escolares. Fui técnico da Interpolo, fui técnico de basquetebol feminino. Fomos vice-campeão paranaense de Interpolo em Guarapuava, né? E lembrando também, Ju, encaixando um pouquinho dessa história, Creuza Maria Irineu, a nossa caixa, que depois virou uma grande maratonista, começou também nessa época, junto com você pelo basquete. Nessa época, com certeza. A Creuza jogava basquetebol na época, mas ela tinha um sprint assim muito explosivo na corrida e ela foi pro atletismo e a gente continuou ali no basquetebol, né? Inclusive em 86 o Uraí jogou o Campeonato Brasileiro. Você lembra da equipe da Prudentina que esteve Uraí, de alguns jogadores que ainda não era tão famosa naquela época? Gente, a gente recebeu a Prudentina aqui em Uraí, né? Inclusive na época veio até Hortência, né? Na época veio Paula, né? Era um orgulho, né? Porque você via essas meninas que foram revelações do basquetebol, né? Elas foram campeã brasileira e depois vice-campeã mundial na China, né? Ficou em vice-campeã. Então hoje ainda a Prudentina, a gente olha ainda a parte histórica, né? Está lá dentro de Presidente Prudente, guardado esses troféus, essas memórias do basquetebol. Lógico que a gente percebe que o feminino foi superior ao masculino, mas tivemos época de Maltichombe, depois veio o Tozinho, aí já veio o Gil. E aí, com quem é que você jogou na sua ocasião ali, já no final dos anos 80 e pouco ali? Rapaz, Gilmar Grégio jogava basquete comigo, né? O Paulinho Cirino, o Tozinho, né? O Sérgio. Tivemos aquele esporte a nível escolar, né? Nunca fomos grandes jogadores de basquetebol, mas desde os 9 anos de idade eu pratiquei o esporte através do basquetebol, conheci, me formei em educação física, motivado pelo esporte, né? E hoje sou educador físico, já aposentado praticamente, né? Mas graças a Deus, através do esporte, eu conheci muitos lugares importantes. Se sou um educador físico hoje, foi através do esporte. Falando em muitos lugares importantes, hoje a gente tem no futebol Vitor Hugo Imaz dos Santos, que é árbitro hoje a nível mundial. Ele é muito famoso. Mas a gente não toca muito no Márcio Elias Turquinho, que foi um grande árbitro de basquete uraiense também. Você lembra um pouquinho da carreira dele? Sim. Lembro, né? Hoje tem vários árbitros, né? Mas na época ele foi um árbitro muito relevante, né? Na época regional aqui, que era fomentada, né? A gente tinha equipes de futebol aqui e tinha apoio, né? Era a equipe Ferroviário? Como que era? Tínhamos o Ferroviário, tínhamos Rodrigues, Cotia. Nossa, era muito bom isso aqui. Hoje eu vi falando nisso também, na sua época, você ainda treinou das últimas gerações quase do basquete Uraí. Você jogou com o Haroldo Buzeto, você jogou com o Bassu, essa geração, Marquinhos. Você ainda jogou um pouquinho essa geração antes de ir embora após a sua formação como do Educação Física? Sim, com certeza. Jogamos eu, Marquinhos, Bassu, Gilmar, né, esse pessoal. Paulinho, últimos jogos ainda nós fomos representar os jogos escolares, nós fomos em Curitiba. E o técnico é o professor Ari. Gil, como o nosso tempo é curto, eu gostaria que você falasse hoje onde vive o Gil, que hoje se fala muito em academia, mas a tua academia Uraí foi uma das primeiras. Gostaria que você falasse um pouquinho hoje do que vive o Gil, o famoso Gil Beleza na época, junto com a Suzy, era um casal beleza. Gostaria que você falasse daquele passado e hoje, onde é que está o Gil, para deixarmos aí um abraço a todos os uraienses que acompanham pelo mundo afora, Gil. Pois é, em 89, né, nós formamos, eu era o bancário, né, trabalhava no Banco Itaú, nós casamos, eu e a Suzy, e fomos para o Mato Grosso, Alta Floresta, em 89. Lá nós
aqui nós fundamos a primeira Physical Center, né? Primeira academia de musculação e ginástica também de Uraí, e levamos também para a Alta Floresta em 1989, onde também fomos fundador da primeira academia, também através do Júlio, da Arlete, a vereadora Arlete, que nos levou. Eu peguei carona com ela até lá, né? Ela e o Júlio. E ali compramos. Júlio, que ele se refere a Júlio César Salamão, bom de bola, que também jogou profissional no Mato Grosso. Isso, jogou lá. Né? Então nós fomos para lá, né, com o apoio deles, né, fundamos a Estúdio 3. A Estúdio 3 Academias, ela hoje ainda tem a Estúdio 3, não é mais de propriedade nossa, mas é uma das grandes academias do Mato Grosso. De lá nós somos secretário de esporte, né, técnico também de basquete, mas secretário de esporte. Trabalhamos com a terceira idade, enfim, né. Hoje estou em Alta Floresta, né, já não ligado muito ao esporte, né, mas trabalhando ainda na área de atividade física, na área de pecuária. Estamos lá, até hoje. Gil, foi um prazer recebê-lo, e a bola do basquete tem que acompanhar quem gosta de esporte, seja qual for ele, e o Uraí está precisando de apoio para outros esportes. Gil, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Espero que o Uraí continue apoiando o esporte, né? A formação do esporte, principalmente o esporte de base.